E tem muito mais destaques para vocês hoje no Jornal Gente. Chegando agora direto de Porto Alegre, Guilherme Macalossi. Macalossi, tudo bom com você? Bom dia, Sônia. Tudo bem comigo? Espero que contigo também, com os nossos ouvintes e telespectadores e a bancada aqui do Jornal Gente, nas manhãs da Rádio Bandeirantes e da Band News TV. Pedro estava falando antes sobre a crise nos Correios. E daí me lembrei, Pedro, que no início do governo Lula, o então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, soltou um despacho enfraquecendo a lei de proteção das estatais. E isso foi utilizado para recolonizar as empresas públicas com agentes políticos. Empresas estatais, é verdade, podem ser bem administradas, podem dar até mesmo lucro, ainda que não seja o objetivo delas, mas quase sempre, quando expostas a agentes políticos, acabam dando prejuízo. E a conta, como você bem descreveu, acaba sendo repassada para os pagadores de tributos, ou seja, para a população, para os trabalhadores, para as pessoas. E falando em contas, ontem o Tesouro Nacional divulgou o seu relatório de novembro e os dados são extremamente preocupantes. Isso porque a dívida continua numa trajetória de alta explosiva. O resultado, compilei algumas informações, mostra que o arcabouço fiscal será cumprido, mas apenas de forma pré-oficial. No caso, me refiro aqui especificamente ao déficit das contas acumulado no mês de novembro, que será de 20 bilhões de reais, um valor que chama atenção, ainda mais se comparado com o período de novembro de 2024. Em novembro de 2024, o déficit das contas foi de 4,5 bilhões. No mesmo período do ano, novembro de 2025, nós temos um número de 20 bilhões, ou seja, quase 15 bilhões de reais a mais apenas para um mês ao longo do ano. Se nós calcularmos entre janeiro e novembro, ou seja, num período de 11 meses, nós teremos um dado extremamente preocupante, porque aí nós teremos nada menos que 83,8 bilhões. No somatório de 2024, este valor foi de 67, na mesma janela temporal. E importa destacar o seguinte: o governo trabalhou ao longo do ano para elevar as receitas. A arrecadação subiu. Para você ter uma ideia, a receita líquida subiu mais 2,9%, alcançando em 2025, nesse período entre janeiro e novembro, 2,08 trilhões de reais. É a maior alta de arrecadação e o maior resultado de arrecadação que o Brasil já teve desde 1995. Ou seja, basicamente desde o início do Plano Real. E o que impulsionou essa alta? O trabalho do governo de elevação de arrecadação de várias maneiras, em várias frentes. IOF, BETS, tributação de fundos exclusivos e até mesmo a chamada taxa das blusinhas. Mas por que há essa inadequação entre o volume extraordinário de receitas que vem sendo constituído através desse trabalho de arrecadação e o déficit permanente? Porque a capacidade do governo de gerar receita não consegue acompanhar o volume de dívida e o volume de gastos que o governo tem. Então, só para comparar aqui, nós tivemos uma elevação da receita em mais 2,9%, chegamos a 2,8 trilhões, entretanto, o ritmo dos gastos, ou seja, das despesas, somou 2,16 trilhões, um crescimento de 3,4%. O governo, portanto, mantém uma trajetória explosiva de dívida que faz com que, mesmo o cumprimento da banda da arcabouço fiscal sendo cumprida, seja insuficiente para resolver a equação das despesas e das receitas, que é o que faz o Brasil ter
uma das maiores taxas de juros do mundo.